Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para mais um bate-papo sobre terapia, sobre espiritualidade, sobre vivências, entre outras coisas. Se você chegou até aqui, ligou, já deixa o seu like, não esquece, aperta logo, que é para não esquecer, não deixa para o final. Compartilhe, toca no sininho, faça o que tem que fazer, faça o que a plataforma pede para se fazer. Eu sou Maria, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Hoje a conversa é com a Andréia Batista. Olá, Andréia, como está? Olá, Maria. Muito obrigado pelo convite. Estou muito grata por estar aqui presente e poder partilhar convosco também um bocadinho da minha trajetória e de todo o meu trabalho com a comunidade. Pronto, e basicamente é isso. O meu nome é André Batista, como a Maria já tinha referido, tenho 33 anos, moro aqui na zona de Lisboa Centro, sou mãe de uma menina de 12 anos e estou num relacionamento há 18. Como é que eu cheguei à área das terapias? A minha Hum, vinda às terapias é muito recente. Eu já sentia o chamado há bastante tempo, mas fui negando esse chamado, como se aquilo não fosse o meu caminho. Até que o destino fez assim uma reviravolta, que era, eu trabalhava como técnica de unhas, e como obviamente aquilo que a gente mais necessita é a nossa visão. É a gente ver aquilo que está a fazer, porque são trabalhos muito minuciosos. E chegou uma altura em que eu para trabalhar eu já não via. Eu olhava para a pessoa, eu via a pessoa, mas deixei de ver o trabalho que eu estava a fazer, não via as mãos das pessoas praticamente. E então chegou mesmo à fase que eu tive que dizer: não, isto tem que parar. Encerrei a minha loja e comecei a minha trajetória nas áreas das terapias holísticas. Comecei inicialmente por tirar uma formação que se chama terapeuta completo, que é baseado num protocolo de 9 consultas. A maior parte delas é tudo à base da hipnoterapia. Existe a hipnoterapia para relacionamentos, para cura da criança interior. Portanto, são 9 consultas, cada uma virada para um foco na vida da pessoa. Também temos técnicas como o Emotional Freedom Technique. Essa técnica também pode ser adquirida à parte, não precisa de ser nas 9 consultas. A própria pessoa pode adquirir esse workshop para aplicar no seu dia a dia, qualquer pessoa, qualquer idade. E essa técnica basicamente é um tapping nos pontos específicos do corpo que vão reescrever, digamos assim, o significado para um trauma, para um desconforto que nós estejamos a sentir, e através dessa técnica, aplicando vezes repetidas, vamos conseguir de uma situação que nos esteja a dar um desconforto, que a gente se sinta triste, com uma situação específica, nós consigamos ressignificar, portanto, deixar de sentir aquela dor, aquela tristeza, quando olhamos para aquela situação. Este é o protocolo 9 consultas. É claro que, obviamente, nem sempre são necessárias as 9 consultas. Eu costumo chamar que são as 9 consultas de terapia integrativa, porque tem um continuamento, tem um foco direcionado para aquela pessoa, portanto, é tudo direcionado e estudado para cada caso. E depois também trabalho com mesa radiónica, que adoro. É muito bom porque é bom para alinhar chakras, trabalhar ali com a parte energética, é uma energia muito sutil, né? Mas que tem uma transformação magnífica na vida das pessoas. Também tenho o tarot. O tarot basicamente é mais para questões diretas, que é o que eu costumo utilizar mais. Eu não utilizo muito o tarot terapêutico, há colegas que utilizam, ainda não estou nessa área, mesmo só o tarot de pergunta direta. E tenho o Reiki também. Recentemente adquiri as formações de Reiki e já estou a aplicar em bastantes pessoas que têm notado bastante diferença no seu dia a dia. Inclusive tive também uma experiência recentemente com um familiar que infelizmente estava com cancro de última fase, já tinha feito a mastectomia e pronto, fomos chamados para nos despedir e eu quando estava a aplicar Reiki, claro que obviamente pedi autorização dentro do estado da pessoa, né, porque estava num estado de induzido com muita medicação, obtive essa autorização e eu senti que a minha tia, neste caso, já não estaria para continuar cá no nosso planeta, no nosso uhum. trajeto, né, e iria para o outro plano. Uh, Aliviou-lhe, assim que lhe aliviou ali bastante o momento de passagem.
Portanto, o Reiki acho que é maravilhoso para Sim. muitos casos da vida da pessoa, acho que é muito bom e hoje em dia é magnífico que já estamos a evoluir a um ponto que até a própria medicina normal já está a aplicar o Reiki nos hospitais, nos doentes Sim. E não oncológicos. só o reiki, há outras terapias que Há já estão outras sendo terapias usadas e em já MPOs. É. e cada vez mais, eu acho que isto serão mesmo as terapias do futuro, Sim. para todos os aspectos. E se calhar não é tanto até agora porque não dá lucro às farmacêuticas. E não dando lucro às farmacêuticas, e então isso acaba por ser excluído muitas vezes. Essa informação da gente ser usado, né, como consumidor, não como paciente, agora já está mais falado, porque antigamente não se falava muito. E Sim, eram as indústrias farmacêuticas que patrocinavam as universidades e saíam de lá vendedores, não médicos, exatamente. E né? acontece, infelizmente ainda acontece muito, uma pessoa se sente deprimida, se sente triste, vai a um médico, é logo receitado antidepressivos, medicamentos para dormir, e a pessoa vive num loop, não cura o trauma, não cura de onde é que está a vir esse problema. E isso passa muito pelas doenças psicossomáticas. As pessoas têm que entender que uma doença física está muitas das vezes associadas a um distúrbio mental. Sim. Eh, E não só, eu- eu acho que a gente esquece que é um espírito vivendo uma experiência humana. Então, quando a doença chega no físico, é porque ela saiu da alma, Exatamente. ou de algum Pronto, dos corpos, né? O corpo emocional, o corpo mental, como os budistas têm isso tão dividido, tão bem dividido, que é os 7 corpos, né? os sete corpos. E a doença começa lá. Quando chega no físico, mas começou lá, e as pessoas não querem ir tratar lá. É porque não é muito. As pessoas hoje em dia, com a correria do dia a dia, as pessoas não param para sentir, as pessoas não param para se ouvir elas próprias. E isso cada vez está a ser um problema pior da nossa comunidade e com a utilização cada vez mais dos telemóveis, das redes sociais. As pessoas passam, se calhar, os 20, 30 minutos que têm ao final do dia que poderiam estar ou a meditar ou simplesmente a entrar em um momento de introspeção, a sentir o próprio corpo, onde é que está o meu cansaço, o que é que eu tenho na minha cabeça. E seria tudo muito mais fácil, porque o que é uma doença psicossomática? Era isso que a Maria estava a dizer. Simplesmente é dado o nome psicossomático porque começa no nosso psíquico. E como começa no nosso psíquico e a gente não trata, o nosso corpo traduz isso em um sintoma. Uhum. Por exemplo, uma situação em que a pessoa tenha mágoas e rancor e que viva ali, vai muitas das vezes para a zona do estômago e vem a azia, vem os distúrbios gastrointestinais, portanto, e muitas das vezes a pessoa o que é que vai fazer? Não, vou ao médico, vou pedir aqui alguma coisa para o estômago e anda ali a tomar medicamentos e se calhar até está um tempo que até passa, né? Porque os medicamentos depois também têm esse efeito, mas entretanto um tempo depois volta e andam ali a viver uma vida em que não tratam, não, o que é que eu tenho na minha cabeça, o que é que me está a trazer este problema. E, infelizmente, não, as pessoas não olham muito para as terapias holísticas como um tratamento que todos nós precisamos, todos nós deveríamos fazer, temos uma consulta de terapia holística para nos ouvirmos. Uma terapia holística não é um médico que a gente vai e desabafa, e estamos ali, e eles só olham para o papel e escrevem e acenam com a cabeça. Não, a gente tem que nos entender a nós próprios, ouvir, parar e sentir, que é isso que falta muito cada vez mais nas pessoas. E eu E sinto vocês, isso, eu sinto terapeutas, é assim, vocês tratam a pessoa como um todo, em todo. não só um corpo que está ali, Não, mas é está ali corpo, mente, espírito. uma alma que pensa, que sente, vocês Exatamente. conseguem ter esse olhar que nós que não estudamos para isso, né? Não vemos. Olhamos para o lado de fora, olha para ali, olha, fulana está deprimida, você viu? Tá deprimida. Um terapeuta já olha o comportamento de um depressivo de outra forma.
Exatamente, não exato. é? Muitas vezes é comportamentos não só comportamentais, desculpa, está aqui uns cá a passar. Não é só, portanto, uma pessoa que, ok, estou deprimida, não falo muito, não. Nós sentimos outras coisas, nós sentimos a vibração daquela pessoa. Ou, por aí vou dar um exemplo. As pessoas hoje em dia têm muito aquela reação de espelho. Eu vou no trânsito e alguém me buzina e começa a mandar vir comigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela e vou fazer o mesmo que ele está a fazer, vou começar a mandar vir também. Uhum. Enquanto se calhar nós terapeutas, não digo toda a gente, mas vamos olhar para aquela pessoa e vamos dizer assim, não, eu também fazia isso há uns tempos atrás, eu também abria a janela e também começava a dizer aquilo que a pessoa também está a dizer e retaliava da mesma forma. Mas hoje em dia já, me conhecendo e conhecendo também este mundo das terapias, não. Aquela pessoa se calhar está a ter um comportamento porque não está a correr bem o dia, porque não está bem. Aquela pessoa se calhar não é sempre assim. E cada vez a gente vai ouvindo mais, e cá em Portugal, infelizmente, também já está a acontecer muito, muitas mortes por coisas simbólicas, por uma discussão no meio da rua, alguém puxa uma faca, alguém puxa uma pistola e há ali uma morte. Muitas das vezes essa necessidade é porque aquela pessoa se calhar não está bem, em vez de eu estar a retaliar e estar a mandar astas para a fogueira, eu vou tentar amenizar a situação. Sim, Isto, claro, a gente aprende a lidar com as situações de uma maneira diferente e esse depois também é o nosso trabalho, é ensinarmos os nossos pacientes, os nossos clientes a também lidarem dessa mesma forma para tentar manter um mundo mais equilibrado, um mundo mais calmo, porque isto já é uma passagem, a gente está aqui num piscar de olhos, já não estamos e vem a próxima é, geração e pronto, e a gente tem que aprender muito e temos as nossas vidas passadas e se estamos cá outra vez é porque não concretizamos as coisas que devíamos ter feito corretamente numa vida passada e até conseguimos alcançar isso, nós vamos estar sempre a reencarnar e aprendendo, reencarnar e aprendendo. E pronto, é, passa muito por aí. é. Você falou da terapia das 9 consultas, Sim, é um programa, sim, é um protocolo, sim, das nove do consultas. protocolo. Você usa nos seus pacientes esse protocolo de 9 Sim, eu consultas? uso dependendo, obviamente, do caso. Tem pessoas diretamente que me vêm ter comigo, olha, a Andréia quer fazer a mesa, ou a Andréia quer o tarô, e obviamente que eu não vou estar ali a querer obrigar ou vender um serviço à pessoa. Normalmente as terapias de 9 consultas são pessoas que ou querem se conhecer melhor elas próprias, porque Hum, passa muito por aí, pela introspecção, e pessoas pronto, com distúrbios psicológicos, com depressões, com situações de luto que não estão a lidar bem. Pronto, passa muito, muito por aí, dá para várias situações, mas estas são as principais causas que me chegam até às mãos. São pessoas que lidam realmente com depressões severas e que não passam de anos a tomar medicações. Eu própria passei por isso, que eu hum. desde miúda tive um trauma bem novinha, entretanto, quando fui mãe há 12 anos, fiquei com uma depressão pós-parto, portanto, tive 12, praticamente 11 anos, 12, estou quase a deixar a medicação, mas tive 12 anos a tomar medicação. Portanto, e se não fosse também as terapias holísticas ensinarem-me a tratar de mim de outra forma, era isso que eu iria continuar a fazer, era a tomar medicação e viver infeliz para o resto da minha vida, digamos assim, né? Momentos de melhor, pior, porque todos temos isso, também não é por sermos terapeutas, porque às vezes eu vejo muito isso, vejo terapeutas holísticos a viverem tudo muito na paz, muito não, nós temos momentos em Ah, que somos não, isso melhores, temos momentos em que é um somos piores, personagem somos também. humanos, exatamente, mas há que quebrar esse tabu. Aqui ninguém é viver na paz e no amor 24 horas, 365 dias por ano. A gente também tem, como toda a gente, também temos momentos em que estamos tristes, temos momentos em que estamos contentes. Agora, tudo depende da maneira como lidamos com isso. Se eu um dia estou triste, o que é que eu vou fazer? Vou encostar no sofá, vou dormir, vou fechar os stores e enfiar-me em casa. Não, vou dar a volta à situação, vou meter uma música, vou tentar fazer outra coisa para afastar a minha mente daquele problema que me está a afetar. E é essas também depois as bases que nós damos às pessoas. E passa muito, eu gosto muito da parte da hipnoterapia, né? Porque é o A subconsciente a hipnoterapia trabalhar, você também usa no protocolo. faz Para parte, quem quer fazer o é mesmo o protocolo das principal, é o 9. principal. Todas as 9 consultas têm um momento de hipnoterapia, depois pode conjugar com outras situações, com outras técnicas, mas a base das 9 consultas é mesmo a hipnoterapia. Hum, hum.
Então, imagina, a pessoa quer fazer o protocolo, não quer, porque até não sabe como funciona o tarô, não sabe como funciona a mesa radiônica, e vai chegar a você, olha, eu quero fazer alguma coisa. Logicamente que você, esse 9 consultas deve ser um apanhado de um pouco de cada coisa, é isso? É assim, o programa de 9 consultas é uma escala. Começamos pelo autoconhecimento, pela pessoa se autoconhecer ela própria, saberam então os problemas, digamos assim, que nos estão a afetar. Porque, por exemplo, temos o protocolo da cura da criança interior. O que é a cura da criança interior? É ir lá à nossa criança, pequenininha, e curar os traumas. Ora, se eu tenho um adulto à minha frente, sentado, que não está estável com ele próprio, eu não posso ir fazer a cura da criança interior, porque vou estar a trazer traumas antigos que lhe Uhum, vão afetar no agora. Então, é todo um processo. Vamos primeiro preparar a pessoa a saber onde é que estão os problemas, porque depois, por exemplo, temos a primeira consulta. Basicamente, a primeira consulta, embora também tenha a sessão de hipnoterapia, é mais a ficha da anamnese, que é o tentar perceber, olha, o que é que está aqui, o que é que você sente, quais é que são os seus problemas, o que é que o traz todo tentar perceber ali todas as situações, mas vai haver pessoas que se vão sentar à nossa frente e não vão contar, ou que foram abusadas sexualmente, ou uhum. que, Até percebe, não ganhar sei, confiança, né? não, não, e elas próprias não aceitam. Há pessoas que não falam, ou não se lembram, ou simplesmente não querem falar, não querem assumir. E então a gente vai, é todo um processo, e às vezes até a gente está na primeira consulta, pelo comportamento da pessoa, nós vamos saber que aquela pessoa sofreu um abuso. Eu vou dar uma situação, tive um paciente que tinha uma situação que lhe deixava desconforto. Eu já não me lembro muito bem, porque tento não misturar e não trazer para fora da consulta a vida das pessoas. Mas era algo que a deixava desconfortável e eu, pelo aquele desconforto que ela me demonstrou, eu percebi que tinha havido. Ah, já sei, peço desculpa, que isto uma pessoa começa a falar e começa-se a lembrar. Ela tinha o medo da rejeição. Ela Uhum. tinha medo de o marido a deixar, de os filhos saírem de casa, e ela não sabia porquê, não entendia porquê. Eu tentei ir buscar ali um bocadinho a parte da infância dela e tudo ok, tudo normal. Até que eu percebi que não. Então, se este problema não houve uma rejeição em adulto, só pode ter havido uma rejeição em criança. E foi quando eu perguntei: você de alguma forma sente que foi rejeitada quando era criança? E a pessoa parou para pensar e até se lembrou de uma situação, não, a minha mãe teve que me mandar para outro país, por uma situação económica que se estava a passar, e mandou-me para casa de uma tia. Então, essa mudança em criança, que parecia uma coisa normal para aquela família por necessidade, causou um trauma de abandono na criança. Portanto, a criança sentiu-se, no fundo, então, eu estou a ir para casa de uma tia, por mais que eu goste da minha tia, é a minha mãe. Uhum. E então aquela mudança trouxe um trauma de abandono. E então era esse trauma de abandono, tirando outras situações, que a gente teria que tratar nas 9 consultas e chegaríamos depois ali ao sétimo, oitava, que era quando a gente faria a cura da criança interior. Depois depende, às vezes a gente chega ali às 9 consultas e achamos que a pessoa está ótima e pode continuar sem as consultas, e há casos que a gente chega ao final das 9 consultas e ainda temos que fazer mais 2, 3 consultas, porque achamos que ainda há ali pontos, porque cada consulta tem mais ou menos uma hora. A primeira consulta é um bocadinho mais prolongada, porque como é a ficha da anamnese, acaba-se por perder ali um bocadinho mais tempo. Mas uma sessão de uma hora, portanto, são 9 horas, digamos assim, uma hora cada consulta, são 9 horas de terapia. 9 horas de terapia cada uma para tratar uma situação, nem sempre, pois dependentemente da pessoa, nem sempre dá para conseguir concretizar o Uhum. protocolo e temos que estender um bocadinho mais, como há pessoas que achamos que não precisamos fazer as 9 consultas e com 6, 5 a pessoa já está apta. Depende muito da situação de cada pessoa, da aceitação, Ah, da sua postura perante a vida. Uma pessoa que, por exemplo, seja aberta, seja expressiva, se calhar vai ter menos consultas porque chega ali e desabafa tudo e aceita tudo o que é dito da nossa parte e pronto, depois também passa um bocadinho que as pessoas quando procuram a terapia holística pensam que nós somos milagrosos. Nós não somos milagrosos. Nós damos as bases para as pessoas conseguirem optar pelo caminho. Abrimos ali tipo como se fosse o coisa da floresta. A gente vai e dizemos, olha, tens que ir por ali, mas se a pessoa
não quiser, a gente não pode empurrá-la e não, e agora tens que ir. Não, Vai é, de dentro, é a fantástico que transformação vocês está mostram, dentro, né? Olha, tá vendo? Está ali. A opção. a transformação é por dentro, é É. muito pela aceitação. Eu tenho que aceitar que, eu, por exemplo, uma pessoa que vive infeliz, olha, por exemplo, a procrastinação do dinheiro. As pessoas, cada vez mais, o dinheiro é fundamental para a sobrevivência do ser Uhum. humano e cada vez as coisas estão mais difíceis e tudo mais caro e o ordenado mais pequeno. Uma pessoa que, ok, eu trabalho, ganho um ordenado mínimo, consigo pagar as minhas contas, mas ando sempre, eu não tenho dinheiro e eu não sei o quê, eu não sei o que mais, ando sempre ali, não vai atrair o dinheiro, vai estar sempre uma vibração muito baixa, uma Uhum. vibração de escassez, e o planeta, digamos assim, não lhe vai abrir o caminho de. Porque depois nós também somos todos nós, toda a matéria, tudo aquilo que. É tudo vibração. Nós somos Sim. todos vibração. E nós atraímos aquilo que também emanamos. Se nós emanamos uma frequência de escassez, de uma frequência baixa, porque não E existe frequências boas queixas, ou más, né? e Constantemente se queixas e estarem queixando, sempre se a queixando. alimentar e eu não sou feliz e eu não estou bem. Não, tu também não vão conseguir obter mais, porque é aquilo que elas vibracionam, pronto, e passa tudo muito por aí. Estas terapias de nove consultas é dar o caminho às pessoas, ter a hipnoterapia no fundo é um estilo de hipnose, não é uma hipnose tão profunda, mas é uma terapia hipnótica que ajuda a pessoa a estar num relaxamento profundo, não está em estado hipnótico total, está num estado de relaxamento, está de olhos fechados, e a gente está a seguir um guião, que temos um guião para ler Uhum. à pessoa, que vai tratar daquela situação específica, então vai dar ali, vai mexer com a parte inconsciente. Se nós estivermos muito conscientes, nós temos muita as crenças limitantes, temos muito a nossa opinião, temos muito aquilo que achamos, que não achamos, está correto, estamos a ouvir, mas a pessoa agora enganou-se. E enquanto estamos num estado mais calmo, mais aberto a receber informação, conseguimos chegar a camadas que não se consegue, pronto, de outra Ah, forma. pois, Eu a gosto muito. hipnose é uma É poder. prática mesmo muito profunda. O legal É. desse método de 9 consultas é porque, assim, você também tem outras ferramentas, né? Como o tarô, como o reiki, como a Mas tento radiônica. Você, nessas terapias, não, nessas não? terapias por norma não, porque é um protocolo muito específico. Se eu for estar ali a aplicar, por exemplo, uma mesa radiónica, porque depois, por norma, as pessoas que vêm às consultas ao programa de 9 consultas, não são pessoas que estejam muito a vibracionar na palavra holística. Hum, Portanto, não é aquela coisa, é como por exemplo o espaço. Eu agora tenho isto atrás de mim porque é o meu espaço em casa. Eu tenho as coisas a meu gosto e na minha vibração, mas eu no consultório tenho tudo muito neutro possível, não tenho muitas imagens alusivas a anjos, a canjos, a budas. Tento manter ali a coisa mais para não haver distinção de etnias, não haver ali. Percebe? Porque depois há pessoas que também simplesmente não aceitam, não gostam e entram ali se começarem a ver muitos budas, muita coisa, e dizem, uhum. então, mas eu vim parar aonde? Mas o reiki é medicina oriental. Mas também Para os não convém. orientais, né? Para Sim, nós exatamente. ocidentais, Sim, mas tento sempre, eu gosto muito das coisas muito cleans, para também não, muito não. sóbrias, para também não dissuadir ali a pessoa e tentar Ok, manter, ok. principalmente nas consultas. No Reiki, a pessoa está basicamente o tempo todo de olhos fechados e a receber a energia, portanto, posso trabalhar, portanto, no Reiki trabalho muito à base da cromoterapia, portanto, das cores, e com os cristais. Também gosto muito de aplicar na consulta de Reiki. Agora, Hum, não costumamos misturar, é muito raro. Posso ter uma amiga ou outra que já seja minha amiga e que eu saiba que posso pôr ali uma mesa radiónica ou um tarot ali no meio, mas tento não misturar muitas terapias. com É aquele protocolo, os 9 consultas, com o programa de 9 porque também consultas. a formação que eu tirei foi mesmo essa, é mesmo esse o fundamento das consultas. E se a pessoa seguir aquelas 9 consultas, vai obter ao final de 9 consultas o resultado desejado. Eu também não sei até que ponto, é que eu metendo ali um tarot no meio, ó, vai também interferir no protocolo. Portanto, eu quando é assim que fiz seguir as coisas todas como me foram ensinadas.
Ah, você tocou aí em uma coisa que é muito comum, que é as pessoas acharem que o terapeuta tem uma bola de cristal, não é? Exatamente. E isso eu acho que tem que ser bastante falado e enfatizado, porque assim, todo o trabalho é nosso, não é do terapeuta. E eu quero até que as pessoas entendam isso, porque assim, o movimento é meu. Foi abaixo, alguém me ligou e eu fico sem net no telemóvel. Peço imensa Deu desculpa. uma travada. Que o movimento é todo nosso, né? Somos Exatamente. nós que queremos a nossa cura. O terapeuta usa as ferramentas que ele tem, que ele estudou, para nos dar orientação, mas e há muitas pessoas que confundem isso, acha a tal que da bola de cristal, fulano joga tarô e vai aqui, vai dar a probabilidade, mas o dono do nosso destino ainda Sim, somos nós, não nós, é? é verdade. E Mesmo no o tratamento tarô a é muito. mesma coisa. Exato, o tarot é muito uma coisa adivinhatória, portanto, é para adivinhar. Eu faço uma pergunta, nem que ele diz, mas existe sempre, é isso que as pessoas têm que ter em consciência, existe sempre o livre-arbítrio. Nós, a qualquer momento, podemos tomar uma decisão que vai influenciar naquela resposta que foi dada. Ou E, mudando de atitude, imagine, exatamente, você fuma, olha, se você não parar de fumar, vai. Seu médico clínico fala, se você não parar, isso não vai ficar nada legal. O médico está dando a orientação dele, não é? exatamente, é Quem verdade. vai ter que ter o trabalho sou eu. E na Exato, terapia é a mesma é a coisa. mesma coisa, Vocês dão a orientação, mas todo o trabalho é nosso. é interno. O E trabalho todo é eu mesmo ainda interno. arrisco dizer que é assim, o primeiro passo dentro das terapias é saber ouvir. Ouvido. Sim, Porque a gente, quando está assim, muito atordoada e vai buscar um terapeuta, não é na primeira vez que você ouve, normalmente você quer desistir. Não vou naquilo, que aquilo não funciona. Então, eu estou dizendo para todos vocês: continuem, continuem, que é mesmo assim, o nosso ego quer fugir, exato. Sim, sim, porque já não. a gente sente que vai mexer em alguma coisa cá dentro, que a gente não está. Existe um bocadinho de tudo. Existe aquela pessoa que entra no consultório e conta uma situação que lhe está a acontecer e se a gente não lhe dá a resposta que ela quer ouvir ou que ela estava à espera, já não somos boas terapeutas, já não estamos a fazer as coisas como deve de ser. É Exato, como uma aí é boa amiga. normal. Uma boa amiga, eu costumo dizer que um bom amigo não é aquele que nos dá palmadinhas nas costas e que diz que está tudo bem, é aquele que nos diz a verdade, doa ou não doa. E o terapeuta é igual, a gente vai dizer as coisas como elas são. Se a pessoa quiser aceitar, aceita, se não quiser, não aceita. É o trabalho interno. E depois Mas também acontece aquelas o não situações aceitar destas. também faz parte do problema. Sim, às vezes faz parte do crescimento da pessoa, pronto, ela se calhar naquele momento não Quando ela vai se olhar e aceitar. falar, eu não estou aceitando a mim mesma, quanto mais, não é? Exatamente, exatamente, sim, é verdade. Acontece, há um bocadinho de tudo neste mundo, há aquelas pessoas que entram ali, vou dar um exemplo na consulta tarô, porque já aconteceu não comigo, mas com uma familiar minha que também já trabalha há mais tempo nas terapias holísticas, que é o que ela diz, Andreia, tu prepara-te que as pessoas vão te testar, tu vais ter aquelas pessoas que vão a uma consulta de tarô, deixa lá ver se ela vai adivinhar. Pronto, e é tudo ali um bocadinho, assim, se a pessoa entra já com uma vibe dessa, eu costumo dizer que tanto as cartas como a mesa radiónica, é tudo vibracional. Se uma pessoa me entra no consultório numa de vou testar, as coisas se calhar não vão correr tão bem, porque Yeah. ali ela está numa de é, não é, vai, não vai, então aquilo tudo influencia. Por exemplo, a mesa radiónica, eu não costumo fazer a mesa radiónica, por acaso agora a minha mãe teve cá, eu fiz a mesa radiónica presencial a ela, mas eu não costumo fazer nem por videochamada nem por chamada. Eu prefiro saber qual é que é o problema da pessoa, saber no que é que ela quer que eu mexa
eu faço a mesa, dou o relatório com todos os valores, com tudo escrito para que a pessoa entenda também o que é que vai acontecer, porque, por exemplo, a mesa radiónica dá muito, eu pelo menos sinto isso, e as pessoas que têm estado comigo dá muitos sintomas uns dias depois, que é mais sono, as pessoas sentem mais sono, têm às vezes disfunções de, pronto, de barriga, há ali alguns sintomas, porque estamos a mexer com a energia sutil, estamos a mexer com a energia da pessoa. Eu, quando faço reiki a mim própria, eu fico muito mal disposta, fico mesmo enjoada, não vomito nem nada, mas fico muito mal disposta, que é o que é uma resposta energética àquilo que está a ser aplicado. E o mesmo acontece numa sessão de mesa radiónica, por isso eu evito ao máximo trabalhar com uma chamada, porque aquela ansiedade da pessoa estar a olhar para o pêndulo ou olhar para a mesa e agora qual é que é a resposta? Será que vai dizer que sim? Será que vai dizer que não? Será que vai dar muito? Será que vai dar pouco? Isso influencia. Então, eu prefiro estar descansadinha no meu mundo, preparar o meu ambiente, limpar a minha cabeça, porque também, obviamente, os meus sentimentos, se eu tiver um dia mau, já me aconteceu, eu ter que fazer uma mesa, porque eu tenho cento e tal, tenho uma tabela com cento e tal situações que se podem ser tratadas na consulta. Se a Uhum. pessoa escolher o alinhamento de chakras, obviamente que é o alinhamento de todos os chakras e não passa dali, mas normalmente se a pessoa disser, há ali coisas que eu quero mexer, mas não sei o que é, eu mando a lista, a pessoa lê a lista e diz o que é que quer fazer. Olha, quero na procrastinação, quero na abertura de caminhos, quero na abertura financeira, seja o que for, e eu faço. Se eu tiver num momento em que não estou bem, eu também não vou fazer, porque aquele meu sentimento ou o meu desconforto vai influenciar o meu Uhum. trabalho energético. E o mesmo se passa com chamadas. Portanto, eu, por exemplo, não trabalho por chamadas, prefiro estar sossegadinha, Ah, então não fazer o faz meu nenhum trabalho. tratamento online. Faço só das nove Ah, terapias. ok. Esse tem que ser mesmo que as pessoas, não dá para fazer de outra forma. Mas, tanto, por norma, também o tarot não costumo ter. É mais pessoas que me mandam mensagem: Andrei, olha, preciso que me deites as cartas para esta pergunta ou para aquela pergunta. E eu faço o meu trabalho, dou as respostas e a mesa radiónica da mesma forma, pronto, mas não costumo ter assim pessoas presenciais. Eu trabalho mais online, o Ok. presencial é mais para as terapias das 9 consultas, porque eu não tenho um espaço próprio, eu faço um aluguer quando preciso de um espaço, alugo um espaço dentro de um centro e dou Uhum. lá as minhas consultas. Portanto, também não tendo um espaço aberto, se calhar se tivesse um espaço aberto já teria que ter um atendimento frente a frente, numa mesa radiónica, de um tarot. Portanto, mas eu trabalho maioritariamente online. Também sim é melhor porque chega a todo mundo, não há cá Ah, barreiras também sim, de. sim, Não, sim. exatamente. E mesmo as 9 terapias, às vezes as pessoas têm muito aquela coisa do mas agora vou fazer uma terapia online. É igual, vai dar exatamente ao mesmo resultado. Cabe lá está, cabe na vontade da pessoa de fazer as coisas, de aceitar o material que nós lhe estamos a dar. Ah, ah, sabe que a gente tem uma diferença, assim, o brasileiro é mais aberto para essas terapias, porque a gente já há muitos anos convive com várias etnias. Uhum. Tipo, eu tinha, quando criança, uma senhora japonesa na minha rua que aplicava reiki, como também tinha uma outra na rua de cima que fazia benzimento, para Sim, quando a sim, gente sim. tinha É cachumba, diferente. mal-olhado, essas coisas. Então, a gente Sim, está habituado, desde muito novo, não achar nada disso estranho nem fora do comum. Eu noto que o português tem se aberto mais a essas linhagens agora, a sim. outras É porque, culturas, outras crenças. pronto, como sabe, Portugal é um povo cristão e dentro do cristianismo essas coisas não são bem vistas e muitas das vezes se nós formos falar com uma pessoa mais velha, a pessoa simplesmente não aceita e diz que isso é bruxaria, porque lá está, é tudo depois bruxaria. Mas recentemente, pronto, recentemente não, já há alguns anos as coisas já se estão a abrir mais, porque também temos mais povos por fora,
as pessoas também se querem conhecer mais e, ao mesmo tempo, eu critiquei logo no início do vídeo as redes sociais, mas também não é tudo mau. Também há Uhum, coisas boas, que é o a gente, se calhar, poder ver coisas que se está a passar fora do nosso país. Não só ver coisas más do telejornal que dá na televisão, mas ver outras culturas. Eu, por exemplo, conheci a ayahuasca através das redes sociais, não foi uhum. presencialmente. Depois, já posterior, eu conheci uma rapariga que também já tinha feito a ayahuasca. Mas eu inicialmente conheci a ayahuasca através dos povos indígenas no Brasil, pronto, e veio daí. E acho que vem um bocadinho também daí, vem da mistura dos povos, também temos cada vez mais estrangeiros, mais, lá está, japoneses, mais um bocadinho de tudo. E a gente tem saber mais, temos saído um bocadinho daquela bolha do cristianismo, daquilo que a Bíblia Pois, do ensina. catolicismo em si, né? Porque Exatamente. tem aquele vínculo católico muito Católico, exatamente, sim. evidente, né? E agora eu tenho visto por aí um movimento de uma busca arqueológica sobre as bruxas Uhum. ibéricas. E eu tenho estou danadinha para descobrir alguém que vem aqui conversar sobre esse assunto, que estão indo buscar as origens das bruxas ibéricas, as bruxas portuguesas, as espanholas, que eram mulheres que lidavam com plantas, faziam chás, faziam as curas, porque isso ainda tem nas cidadezinhas do interior, tem os endireitos, Sim, nas cidadezinhas pequenininhas por aí, por esse Portugal e por Espanha. Há os indireitas, há aquelas senhoras que benzem ou fazem alguma é coisa mesinhas, similar. mas isso é mais no interior, onde há mais também natureza, onde ainda mantém ali um bocadinho a parte, porque agora é tudo cidades, é tudo prédios, é tudo falta de natureza, e isso também influencia, mas no Sim, interior, onde há aquelas pessoas mais velhinhas, mais anciãs, elas mantêm muito isso, das ervas, dos benzimentos, do cortar mal olhado, yeah, mas isso ainda existe muito, sim. yeah, Sim, mas sim, durante está muito se tempo abrindo, usar. estão indo buscar, Tá. estudar a fonte eh, mais extrema disso, dentro da Península Ibérica. E eu falei, fantástico, fantástico, porque todas nós temos um pouco de. Havia um ditado que era de médico e louco, todo mundo tem um pouco, Um né? pouco, Mas é eu verdade. acho que de bruxa, todas nós. Temos, de alguma forma, não digo todos, 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 mas de alguma forma nós já viemos de uma linhagem ancestral ligada pronto, às bruxas, todas somos Eu um acho que bocadinho sim, bruxas, eu vou discordar de umas mais você, que porque. outras, é, e depois vai imagina, você muito tem também filha com que idade? Eu tenho uma filha com 12 e a minha filha é muito O dia que você espiritual. fala para ele, olha, leva o casaco que vai fazer frio mais tarde. Pois sim, sim, é verdade. Mas olha, a minha filha é muito mais espiritual do que eu. Minha filha tem muito clarividência, premonição. Ela às vezes diz, mãe, eu vi isto a acontecer. E acontece da maneira como ela a descreve. E ela vê espíritos, portanto, ela desde pequenina que via. Eu estou As na casa onde crianças de agora faleceu. estão nascendo mais abertas. Eu estou na casa onde faleceu a minha avó paterna e ela durante muito tempo dizia, oh, mãe, eu vejo a avó aqui a passar de um lado para o outro no corredor. Eu às vezes até lhe dizia, porque depois assim, todas as crianças até aos 7 anos elas veem. Por isso é que muitas delas têm os amigos imaginários e não são Uhum, imaginários, elas estão a uhum. vê-los de alguma forma. Nós é que não. E a partir dos 7 anos, se a gente tem uns pais que dizem, isso é um vulto, isso não é nada, é É uma sombra. bobagem, é. É bobagem, exatamente. Aquela criança vai começar a negar aquilo que está a ver e vai deixar de Uhum. algum momento de ver, simplesmente, e praticamente todos Ou lutar nós contra ela acontece própria, isso. o que é um crime, né? Quando você começa a duvidar de você mesma. Exatamente, exatamente. Que eu acho que também foi um bocadinho o que me aconteceu. Eu sempre tive aquele bichinho de gostar de ajudar as outras pessoas, de dar conselhos e dizer coisas que eu nem sabia onde é que eu tinha ido buscar. E sempre, pronto, tive essa vertente.
Mas virei-me para o lado na altura das unhas e pronto, chegou ali à altura, ao momento que eu tive aquele problema que foi o virar do dizer não, ou tu fazes aquilo que estás predisposta a fazer, ou tu não vais estar bem como estás. E foi o caminho que eu obtive e estou muito feliz. Eu gosto muito deste caminho, acho que é magnífico. E todos os Não, dias a gente fazer o que se aprende mais. gosta é outro nível, né? Sim, sim, sim. Se a gente faz o que gosta, não tem que trabalhar um único dia na vida. Pois é. Ah, e passa muito, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Às vezes questiono-me se eu vejo uma pessoa com dificuldades económicas, que também já me aconteceu bastante, que me diz assim, André, mas eu não tenho possibilidades de pagar uma consulta. Eu não tenho coragem de cobrar a consulta àquela pessoa e vou Uhum. dar o mesmo acompanhamento que daria a outra pessoa que pagasse a consulta na totalidade. Isto, obviamente, não me estou a dizer que tenho que me abrir a toda a gente e que só. Sim, sim, Não, mas sim. às vezes a gente vê pessoas que não, aquela pessoa Que não precisa mesmo podem. e não Até podem. porque, assim, se a gente quiser fazer tudo o que a gente vê por aí, experimentar, eu, no caso, eu vou em todas, porque eu quero conhecer, eu preciso saber como é, o que se faz, qual é o movimento. E eu não consigo me estender a tudo. Você vai numa Acredito. sessão xamânica, tem que ser uma vez por mês ou de 2 em 2 meses. Não dá para você estar se esticando muito, porque não é uma coisa, né? Sim, 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 sim. O xamanismo acho uma das religiões, vá, digamos assim, mais bonitas, que é o que mexe com a ancestralidade, com a natureza, acho isso. Também já fiz alguns workshops, não Dizem fiz que é uma todos. das primeiras, foi a primeira É, e religião. gosto muito, sim. Também acho isso. Eu não tenho religião, eu não costumo dizer que sou ateia. Tenho a minha religião, acredito um bocadinho de cada, do budismo, do cristianismo, catolicismo, tudo. E pronto, depois crio o meu modo de vida. E esse modo de vida é o que eu tento, pronto, também passar aos que estão à minha volta, para também tentarem ser felizes, porque a gente não se pode reger só pelo que dizem numa Bíblia. Porque eu costumo dizer, a minha avó da parte da minha mãe era testemunha de Jeová, não sei se sabe qual é Uhum, que é a religião. E sim. a parte do meu pai, ela era católica, mas católica mesmo, muito ferrenha. E então eu tinha sempre tive ali os dois lados. Cresci com a minha avó materna a ir às reuniões de testemunha de Jeová e o lado da minha avó que rezava ao terço. E então eu ficava ali muito naquela e desde criança me questionei, mas as pessoas estão a seguir à letra uma coisa que foi escrita por outro humano, outra pessoa que também erra, que também Que tem os foi seus traduzida defeitos. de qualquer jeito, que foi E a gente reescrita, não sabe reinventada, você nem sabe se exatamente. aquilo está certo, né? Se Deus descesse agora e disse assim: vocês têm que isto. Ok, não, foi um ser superior que me disse. Agora, uma coisa numa Bíblia, não vou estar. Pá, há coisas muito bonitas na Bíblia, há coisas lindas, maravilhosas, como há em outras religiões quaisquer. Mas nem tudo que se ouve e que se vê. Só que as pessoas, pronto, precisam de uma fé, precisam de um alicerce para Sim. seguir a vida delas. E cada E, uma está dentro do lugar que tem que estar, não é? Se uma está exatamente, numa religião de matriz africana, ou no catolicismo, ou no protestantismo, cada um está dentro de um lugar que tem que estar. tem que E estar. depois tem os livres, que é aqueles que transitam por tudo isso, né? Eu costumo falar que eu sou turista, que eu vou em todas e Exatamente. não fico em Vai nenhuma. todas, não fica em nenhuma. Sim. Mas é bom porque assim vê outras vertentes da realidade de cada pessoa, né? Não está Sim, só e com consegue entender e respeitar todas elas, porque todas. por onde eu andei, todas elas têm uma coisa bonita. Tem. É E verdade. muitas delas estão falando da mesma coisa, só mudam de nome. Muda. Exatamente. Exatamente. É verdade. Só mudam de nome, mas o processo é o mesmo. É mesmo. Até incorporação. Nos evangélicos também tem, só que eles chamam aquilo de Espírito Santo. E falam, há pastores que são pastores de língua de fogo, que eles falam, que é aqueles pastores que recebem a entidade, conversa
os fiéis. A mesma coisa faz outras religiões de matriz africana, que todo mundo fica muito admirado, mas é a mesma coisa. Exatamente. E a gente, por falta de entendimento ou de esclarecimento, começa a achar que aquele é diferente, aquele é assim, ou aquele é assado, e na final somos todos iguais, Somos todos né? iguais. Em grupos Exatamente. particulares, mas somos todos iguais. E isso é que é o fantástico da coisa. O problema não está aí, porque isso é lindo, maravilhoso, ser cada Claro. um dentro da sua tribo e a gente conseguir se respeitar e aceitar o outro como ele é, Como ele é verdade. né? Em todos os aspectos, não só na religião, em todos os aspectos da vida, acho que a gente tem que, até mesmo num debate, a pessoa está a olhar para uma situação de uma forma, eu olho de outra, eu tenho que respeitar a opinião daquela pessoa porque ela vê aquilo daquela maneira. E às vezes as pessoas chateiam-se e levam a coisas extremas porque a opinião do outro não é a opinião dela. Não, cada um tem a sua e a gente tem que Sim, viver em sim, paz e e normalmente a respeitar o opinião é resto baseada em torno das experiências que a da gente tem, experiência. né? Se Exatamente. eu tive uma vivência, tive uma trajetória, toda a minha opinião vai ser baseada dentro desse Baseada. meu conhecimento, e você vai É ter verdade. dentro do seu, não é? E as pessoas esquecem isso, ou até falta de esclarecimento, como é a própria terapia, os terapeutas e as terapias, que as pessoas muitas vezes não fazem, justamente porque não sabem do que se trata, como é que é, ou pensam que aquilo deve ser uma coisa muito assim, assado. E afinal, vai lá, conversa, e só a conversa com vocês já é uma terapia. Já é uma terapia. Sim, Que é verdade. eu acredito que eu muitas vezes fui lá para conversar, quando fui, que queria conversar. As pessoas têm essa coisa de não, muitas das vezes não sentirem que são ouvidas, seja pela pessoa que tem em casa, o marido, a mulher, com um familiar, e sentem essa necessidade que alguém as ouça. E esse também é um bocadinho o nosso trabalho, é ouvir as pessoas, mas não só, a gente não ouve. Nós, por exemplo, ouvimos e fazemos a pessoa se questionar daquela atitude que teve perante aquela situação. Mas porquê é que sentiste assim? O que é que foi que sentiste? E tentar indicar à pessoa qual é que é o caminho. Pronto, mas a mudança vem sempre muito por dentro. A pessoa tem que querer mudar, e querer fazer mais por ela e conhecer-se melhor, porque passa muito por aí as pessoas não se conhecerem, não terem tempo para se conhecerem, porque trabalham 8 horas por dia, têm mais não sei quantas horas para tratar da casa, tratar dos miúdos, quando dão por ela já é hora de ir dormir, o dia a seguir acordam e volta tudo ao mesmo. E às vezes basta 3 minutos, é o que eu costumo dizer, não precisas ter 1 hora de meditação, basta 3 minutos, sentaste quando os miúdos estão a dormir ou antes de dormir tu, sentares na cama antes de deitares e tentar esvaziar a cabeça, não é ficar em silêncio, porque a cabeça nunca fica em silêncio. Às vezes as pessoas têm aquela coisa do a cabeça tem que ficar em silêncio. E não, a gente nunca vai conseguir silenciar a nossa cabeça, vai ter sempre a nossa voz interior. A ideia é tentar afastar, não pensar naquele problema que temos, ou o que temos para fazer, ou o que temos para limpar, é tentar. Quando o pensamento vem, é deixá-lo ir. Assim como ele entra, ele sai e tentar perceber o que é que me deixou contente hoje, o que é que me deixou triste, o que é que eu senti, porque é que eu senti daquela maneira, como é que eu posso lidar melhor com aquela situação. E se calhar no dia a seguir, se essa situação voltar a acontecer, a pessoa já não vai voltar a lidar da mesma maneira. Só que as pessoas depois não têm tempo ou não têm tempo ou não querem ter tempo, porque 3 minutos acho que toda a gente arranja. Eu acho que a Mas gente pronto, esquece que tem tempo, é esse, exatamente. É verdade. porque o mundo que a gente vive está constantemente falando para a gente que a gente está atrasado, tem que fazer isso, aquilo e aquele outro, você está atrasado, você está atrasado. Se a gente para 10 minutos no telemóvel e se prende ali, pensou que era só 10 e ficou meia hora, e aí fica aquela sensação, até a respiração da gente fica. Você nem respirar mais, nem respirar a gente sabe, porque está sempre com aquela respiração cansativa, É verdade. né?
E Exato. esquece disso, olha, pronto, posso respirar. Ah, mas ainda tem lá a pia cheia de louça para lavar. Ó, paciência. Não lavo hoje, lavo Primeiro amanhã. eu, depois eu, e em terceiro também eu. E às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas que passam uma vida inteira que o objetivo delas é trabalhar para fazer dinheiro. Trabalhar, 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 fazer dinheiro. Chegam à altura de aproveitar o dinheiro que fizeram e morrem. Como eu estava a dizer, as pessoas vivem tanto aquela coisa do precisar de fazer dinheiro para sustentar a minha família, para viajar, para isto e para aquilo, quando realmente chegam à altura de poder aproveitar, alguma coisa acontece e as pessoas morrem e o dinheiro aproveitaram, viveram, foram felizes, estiveram com os queridos, a família, não tiveram, porque o foco delas era viver só para aquilo. Então a gente às vezes tem que Não, lá eu chegar lá. também acho que aí também faz parte de um processo. Porque eu sou assim, não é, já não é pelo dinheiro, mas é de não conseguir parar. A parte do meu tratamento também é tratar essa coisa de para que me divertir? Entende? Então, até aí também carece, faz parte de enxergar o que eu estou fazendo comigo mesma. Que é muito importante. E convém tratar isso. Sim, eu estou já bem melhor do que já fui. Convém, porque lá está, a vida Eu passa em tinha 3 segundos. trabalhos, agora só tenho 2. Ok. Estou Sim, já é tentando bom. vagarosamente tentar não pôr isso como um eixo central na minha vida. Não é o dinheiro. Para quem vê de fora, pensa que a gente, olha, Maria é gananciosa. Não é, é que você não consegue parar. Há uma coisa que te impulsiona aqui dentro, que o seu Mas olhar. já identificou esse sentimento que é que a faz não querer parar? Já conseguiu identificar essa parte? Ó, a sensação que eu tenho é que eu estou atrasada para chegar em algum lado, que eu já tinha que ter chegado e ainda não cheguei. Mas aí eu estou no meio do processo ainda, e é uma coisa que eu própria sei que tem que mexer, mas quero fazer isso devagar, porque eu tenho medo. Pois. Eu tenho medo de se mexer muito, o que eu vou encontrar cá dentro, entende? Mas para quem está fora e vê assim uma pessoa como eu, olha, aquela trabalha, 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 vai, é por causa de dinheiro, quer ficar rica. Não, não é. A gente não consegue pensar em outra coisa. Não faz lógica dentro da minha cabeça, por exemplo, gastar o dinheiro com uma viagem ou melhorar a minha casa. Ok. Na minha cabeça não tem lógica. Isso também pode estar interligado, Maria, com vidas passadas. Sim, Não ser do agora, porque se já tentou identificar o porquê disso acontecer e não encontra, né? Porque às vezes podia ser, porque tenho medo de me faltar dinheiro, porque tenho medo que se eu pare, que fique doente. Pronto, assim, alguma coisa que não consegue identificar também pode vir vidas passadas, de alguma vida que viveu em escassez e agora esta vida sente a necessidade de trabalhar e obter aquilo que não obteve na vida passada. Pode haver aí várias situações. eu já tenho até a consciência de que caixão não tem gaveta. Eu já entendo isso, sabe? Mas é uma coisa que não consegue parar de trabalhar. Para mim, é alegria eu estar em movimento. É como se Sim. me completasse, é como se a lógica toda de um ser é se movimentar assim. Eu estou fazendo terapia quanto a isso, É continuar. não é? Ninguém é perfeito. Não, e eu só interrompi para dizer que faz parte do problema. Não é Pois, pela ganância, muitas vezes, é mesmo por estar em movimento constante, porque alguma coisa dentro da gente
pede que você esteja em movimento constante, porque é assim que você está bem. Ou então que você, se você não está bem, está camuflando uma coisa pior, entende? É por isso que eu tenho medo até de desacelerar total e me deparar com alguma coisa que eu não queira ver imediatamente, ou não esteja preparada para ver. Eu estou aprendendo com as terapeutas esse processo, estou aprendendo com o xamanismo, entrar dentro desse processo, e eu achei interessantíssimo o seu programa ser de 9 consultas, porque a gente não desenrola nada em 2, 3 consultas, muitas vezes. Porque quando você, é como se fosse uma capa de cebola, você tira a casca, outra casca, aí você pronto, estou melhorzinha, vou para casa. Aí esse melhorzinho abriu foi seus olhos para que você consegue se ver. Aí você começa a ver, mas eu sou assim, não, isso não está legal. Vou voltar lá e vou tirar mais outras cascas e outras cascas, A ideia é mesmo essa. até encontrar o núcleo. Até encontrar exatamente o núcleo e poder Encontrar eu lá dentro, questioná-lo. abandonada, olha, Exatamente. A uma ideia é hora, essa, pronto. O né? programa de nove consultas dá um acompanhamento que, obviamente, não dá uma consulta, nem duas, nem três, e às vezes as pessoas vão à primeira e dizem, ai, que estranho, mas agora ela teve-me ali a fazer hipnose e não percebi bem aquilo, não senti nada, porque às vezes as pessoas vão numa de, ai, é a primeira consulta, já vou sair de lá com mais amor próprio, É, com mais disposição, e nem sempre é assim, as pessoas não. vai de cada personagem, de cada personalidade, e daquilo que as pessoas também querem fazer para mudar, e se a Aliás, pessoa eu até estiver costumo disposta, dizer, quando eu fico, vou ir para casa inquieta, com muitas questões dentro da cabeça, funcionou. Funcionou porque eu venho questionando. vai ser questionar. E quando você começa a questionar você mesma, é porque você está no caminho certo, É, porque exatamente. tudo é sobre você, né? É como há muitas outras situações que às vezes a gente se depara em consultório que ai, o meu marido é irritante, é chato, ou é possessivo, e muitas das vezes o problema não está naquela pessoa, o problema está em nós. Então, mas se você vê o seu marido como possessivo e você é possessiva, eu também sou. É normal, então porque está a haver um espelho, está a Uhum. espelhar aquilo que a gente somos na outra pessoa, mas nós não queremos ver os nossos defeitos, nós vemos o da outra pessoa. É. E então funciona também às vezes muito por aí, as pessoas conhecerem-se elas próprias e pararem Sim. também para A pensar e princípio é meter o dedo muito na ferida, que às chato. vezes é preciso. É preciso, às vezes, pôr ali um bocadinho o dedo na ferida para que as pessoas sintam, porque às vezes as pessoas estão tanto naquela coisa do pôr pedras por cima de uma ferida ou meter uns problemas numa caixa e fechar, 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 que um dia aquela caixa vai arrebentar e depois, depois vêm as depressões, vêm muitos problemas mentais e não é isso que a Sim, gente também sim, pretende. sim. Cada Tanto vez é mais que nós quando a temos que ajudar. depressão vem, é porque essa caixa, o que tem dentro da caixa já está Tá, batendo na muito porta, ó, faz alguma coisa, porque o negócio está vindo aí e pode arrebentar. é verdade. Muitos arrebentam com uma certa loucura, uma certa insensatez, e quando você começa a se tratar, você consegue ir se orientando, né? Através das terapias, dos terapeutas, a gente consegue ir arrumando o nosso próprio caminho e aceitando a gente como a gente é. Não se trata do outro, se trata de aceitar a gente como a gente é, e essa é uma das partes mais difíceis, como eu contei agora há pouco, dessa Sim, minha sim, sim. compulsão por movimento, Mas é é um engraçado processo. porque a Maria está-se a tratar, mas ao mesmo tempo não quer se tratar. Eu quero ir Está com devagar, receio, quer ir porque eu devagar. já senti que lá dentro desse movimento tem alguma coisa que eu estou evitando olhar frente a Pois, frente. Por isso que eu vou devagar, assim, descompromissadamente, como quem não quer nada.
Mas eu sei que vai sendo, vou sendo Vai tratada. espreitando, vai espreitando a ver o que é que sai de lá. Pois, Uma hora vai, eu vou bater de exato. frente a frente. A esperança é que venha em pílulas homeopáticas e eu vou absorvendo isso devagar, entende? Para não ser assim de chofre. Mas a Maria já está a criar um. Agora estou a entrar aqui em modo de conselhos, peço desculpa, mas Terapeuta. A Maria está a ver que debaixo dessa capa há um problema. E se não houver um problema, houver uma solução? Não, não vejo como um problema em si. A gente é uma expressão. Eu não, a gente tem que ser prudente até aí. Essa, pelo menos, é a opinião que eu tenho agora. Que até para se curar, você não pode ser afoita. Sim, Você, eu tenho que pisar meus pés bem, que é para mim não fugir, para mim claro. saber onde é que eu estou pisando. Porque eu fico, imagino que seja uma coisa que me faça fugir, aí eu dificilmente eu vou voltar. Por isso eu vou indo devagar, eu já aceito essa condição, já consigo ver que essa condição também me traz transtornos, não só alegria, entende? Já consigo perceber isso, e agora vou indo devagar, porque toda vez é um pedacinho desse problema, que eu tenho outros também, Claro. em números, Somos humanos. né? E essa não é a minha prioridade total. Então, essa daqui eu vou deixando para tomar doses homeopáticas, enquanto outras questões que eu tenho que ter mais atenção, que eu ponho como prioridade. Claro. Mas, logicamente, é um jeito de fugir, você tem toda a razão. É uma maneira que eu arrumei de ir devagar para não ter esse enfrentamento assim logo de cara. Até porque acho que ainda também não estou preparada. Pois, não está preparado assim. Entende? Ou Tem que talvez querer, é o que a esteja, gente sou estava a eu que não falar. estou confiando em mim mesma, né? Não confio A já autoconfiança, que sim. tenho base para sustentar qualquer informação sobre mim, porque também tem disso. Se você despeja para um cliente assim, olha, é isso, e ele se assusta, ele pode demorar muito tempo a voltar, Sim, por porque isso é ele que vai lutar normalmente. primeiro contra você e depois vai lutar Sim, contra ele. sim, 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 sim. Mas eu, por exemplo, nas minhas terapias, eu tento sempre que não seja eu a dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu vou usar ferramentas e vou usar outras palavras para obrigar, digamos assim, que a pessoa diga. Hum. Por exemplo, eu agora disse né, que se sentia-se insegura ou que não queria ver, mas eu vou usar outras ferramentas em que tenho mais tempo, né? Não estou aqui eh, em live, digamos assim, falar também para outras pessoas que não têm que saber se calhar da sua vida privada, mas tentar que a pessoa chegue à conclusão, então, mas porquê é que se sente assim? Porquê é que faz isto? Porquê é que faz aquilo? Tentar com outras palavras até que a pessoa diga assim, não, eu faço, olha, eu trabalho porque não quero pensar muito, ou eu trabalho porque não quero estar em casa, não gosto de estar em casa. Pronto, seja igual é que, ou eu não quero parar de trabalhar porque também não quero ver o que está do outro lado. Pronto, e é a pessoa que vai dizer, não sou eu que vou dizer. Sim, Eu evito sim. ao máximo de ser eu a dizer para não haver esse choque. Às vezes há coisas que eu tenho mesmo que dizer porque tanto puxo que a pessoa não sai. Eu ali depois dou opção. Mas será que não é isto? Será que não é aquilo? O que é que sente? O que é que não sente? Se a pessoa pode dizer assim, não, eu não me identifico com nada que disseste. Pronto, e eu aí Não, eu apoio. depois em off até posso te contar, porque eu já até cheguei em algumas conclusões, logicamente, que isso muda de minuto para minuto, conforme as informações que vão me chegando, mas é só para não dizer aqui, porque há coisas que. As coisas desagradáveis que a gente chega à conclusão, às vezes. Torna-se a luta, como você falou, quando você começa a terapia, você começa a descobrir quem é seu próprio inimigo, Somos nós próprios, muitas vezes. entende? E há coisas que o nosso próprio inimigo faz contra nós,
até para nos proteger, Sim, é verdade. Sim, porque e há conhecimentos que entristecem, sim. e às vezes a gente não está preparada para essa, ou acaba Por evitando. isso é que, por exemplo, a terapia de 9 consultas vai dar ferramentas nas primeiras consultas, vai tratar o ser, né? Dar bases fortes para que a pessoa, quando abrir essa capa, não quebrar e não reverter, né? Não vai ficar pior do que veio à consulta. Se a pessoa estava triste, não vai sair de lá ainda mais deprimida. A ideia não é essa, obviamente. Yeah. Ou sair do meu gabinete a chorar, eu sou infeliz e eu é que faço isto a mim próprio. Não. A ideia Não, a é ideia é, ficar a essa, é primeira pessoa conversar com a gente estabilizá-las mesma, né? para que quando também essas coisas sejam admitidas a nós próprios, não entre ali um choque, não haja Sim, ali um choque, né? Que às vezes vem-se a descobrir coisas em consulta que a pessoa nem sabia que existia, ou sim, porque às vezes as pessoas têm a ideia de um trauma de infância, um trauma em juventude, que um trauma a gente nunca esquece, uma coisa má a gente nunca esquece, não é verdade? Às vezes o nosso cérebro, que era como a Maria estava a dizer, para nos proteger da dor, vai apagar. Por isso é que, por exemplo, há pessoas que. Há um caso de uma moça que teve mantida em cativeiro muitos anos e hum, criou distúrbios de personalidade. Ela tinha mais de 70 personalidades dentro da hum, cabeça dela. Porquê? Porque ela teve que criar personalidades para saber gerir cada uma dessas situações. Ela, neste caso, o cérebro dela. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Se a gente como é que eu ia lhe explicar? Se a gente vai dar aquele baque à pessoa, né, convém ela estar preparada para depois também não sim, entrar em choque. E se a pessoa não se lembra de um trauma, não vou ser eu que vou lhe dizer, mas se calhar você foi abusado, ou você foi maltratado, ou você sim, sofreu um sim. abandono, né, porque depois a pessoa não se lembra e não aceita, né, E mas se calhar foge, aquilo que e foge, foge e vai com a então cabeça tem que ser um perturbada. processo, Yeah. é um processo longo. Claro, às vezes, por isso é que eu digo que nem sempre se consegue nas 9 consultas, depende muito. Há pessoas que estão mesmo no lodo, como costuma dizer, que estão num estado já com ideias suicidas e não vale nada, nem não presto para nada, e eu sou Sim, infeliz, e sim. ninguém, não mereço Parte nada para nem esse extremo. ninguém. E então é preciso ali mesmo um acompanhamento muito, muito, muito rigoroso e é um processo, pronto. E a gente também só pode chegar ali a tocar mesmo com o dedinho na ferida quando acha que a pessoa já está preparada mentalmente e fisicamente para chegar ali àquele ponto, porque senão nem se pode tocar naquilo que senão a pessoa vai trazer as lembranças e os sentimentos todos à tona e depois não vai saber superar e saber lidar com a situação. Não, não é fácil, não é fácil, mas o fantástico é que você tem esse método das 9 consultas. Ah, eu adoro o Reiki. Um beijo, mestra Tiná. Quem me aplica Reiki é uma mestra extraterrestre, que eu a Ah, adoro, não desmerecendo o seu, mas como eu já faço com ela claro. desde 2019, mando um beijo para ela especial no meu coração, porque foi através do Reiki e eu achava assim, mas isso não é só uma sessão, por que que eu tenho que fazer 10? Eu não entendia, mas até o Reiki, você não pode fazer só uma, só 3, você tem que fazer um tratamento, porque o Reiki também vai tirando uma casca de cebola tão Vai abrindo. sutilmente, Porque tão. mexemos ali nos chakras e muitas das vezes os chakras estão em bloqueio. Sim, Bloqueio plexo solar, que é um dos principais chakras, que é o chakra também do coração. sim. São chakras, chakra raiz, portanto, são chakras muito principais que vão fazer que, se estiverem bloqueados, nós também não nos vamos sentir bem. Eu, por acaso, indico muito às pessoas que o nível 1, acho que toda a gente devia tirar o nível 1, que é o de autoaplicação. Podem aplicar a si próprias, não precisam estar Uhum. dependentes de uma sessão de outra pessoa que lhes faça. Mas não digo que isto a toda a gente, senão a gente não fica sem clientes. Toda a Não, gente mas pode tirar o eu nível mesmo 1. assim, mesmo você se auto-aplicando, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas aprende-se a conhecer melhor também.
e ficas Logicamente que a com uma gente tem que ter aqueles sensibilidade. truquezinhos que é para sair daquelas tensões e voltar a Sim, não, respirar não, não, não. normalmente. Nem os símbolos, as pessoas no nível 1 não têm Mas os vocês símbolos, os fazendo é botões, outra coisa. é outra coisa. Mas o nível 1 é sempre bom porque a gente aprende com o tempo, claro que não é logo nos primeiros meses e às vezes nem nos primeiros anos que nós aprendemos até energeticamente a sentir, não, olha, eu preciso mais no plexo solar, eu preciso mais no coração, eu preciso mais na garganta porque estou com dificuldades em comunicar-me, então tenho que fazer mais na garganta. E Uhum. essa sensibilidade é trabalhada, a pessoa fica mais sensível a essas vibrações. E depois também pode, ok, eu não preciso estar dependente de ir à consulta, se calhar marco com a minha mestre, tenho que fazer, obviamente, mas no momento da aflição, por exemplo, uma ferida, tenho uma ferida, pá, isto nunca mais cicatriza. Olha, a minha cadela foi operada, tinha uns cancrozinhos nas mamas e teve que tirar o peito e foi esterilizado. Eu fiz reiki para lhe aliviar a dor, porque eu estava a ver que a cadela ia se ficar, ela saiu da operação, tadinha, ela estava rija, eu estava super aflita, e fiz reiki e realmente notei que o reiki ajudou-lhe. Portanto, é sempre bom às vezes a gente ter este nível 1 para um momento de aflição, a Uhum. gente possa ter que, até para os nossos filhos, o nível 1 a gente depois também pode fazer aos nossos filhos. Não podemos é fazer aos outros. O nível 1 é só para fazer autoaplicação. E Uhum. até há mestres que não aconselham fazer aos outros, mas eu, por acaso, a minha mestre, logo no primeiro nível, disse logo: não, também podes fazer, mas é só à tua filha, e aos animais e às plantas. É as Uhum. únicas coisas, aos outros, isso é com os próximos níveis. E pronto, e assim foi. Também foi um processo, e eu gostei muito logo do primeiro nível, porque aprendi a me conhecer, e era como eu lhe disse mais ao início, eu ficava tão mal disposta em certos chakras, eu ficava, vinha naquela indisposição, ficava mesmo mal disposta. Então, Uhum. vim com o tempo a aprender que essa indisposição era o bloqueio daquele chakra. Aquele chakra já estava tão bloqueado que dava-me, pois, ao libertar, dava-me aquele desconforto, porque o nosso corpo não sabe lidar com frequências energéticas tão súteis, Sim, né? E sim. então o corpo transforma em sintomas para que a gente os possa também sentir. E é muito por aí. O nível 1, eu acho que é sempre bom as pessoas tirarem, quem quiser, obviamente, para também aplicar a Ah, sua mas técnica. vocês, olha, eu quando faço reiki, nessa noite eu tenho sonhos lúcidos. Sim, é Toda normal. vez que fazia o reiki, na noite tinha sonhos lúcidos, mas lúcidos de acordar com o cheiro, Uhum. sentia mesmo o cheiro, nome de pessoas, nome de plantas, Uhum. vinha mesmo muito nítido. Uhum. Oh, não, o reiki é mesmo. As pessoas não dão valor no reiki que o Não dou reiki tem. valor. E é uma coisa tão bonita. Eu acho que o Reiki também é uma arte, uma técnica muito bonita, porque, pronto, é uma arte que também foi trabalhada pelo mestre Sui e tudo mais, mas é uma coisa que todos nós somos um canal, aquilo não é magia, a gente não faz magia, a gente simplesmente somos um canal energético para quando aplicamos, recebemos a energia e quando a aplicamos, direcionamos àquele problema da pessoa, pronto, se calhar no seu caso já faz numa de manutenção, de alinhar e equilibrar, mas às vezes há pessoas que, pá, estou cheia de dor num braço ou numa perna e a gente Hum, foca mais direcionada àquele problema. Mas é maravilhoso. Eu acho que o é, Reiki é uma das terapias também muito, muito bonitas. E lá está, pronto, hoje em dia acho que é muito bom, já estamos a ser valorizados na medicina tradicional, já estarem a aplicar as técnicas vibracionais, que é com o Reiki, sim. nos Acupuntura, hospitais reiki, e sim, 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 sim. Acho que isso é fenomenal. E eu espero que, pronto, que mais tarde, eu, por exemplo, no meu curso deste terapias nove, de protocolo de nove terapias, hum, havia médicos lá, médicos, psicólogos, uhum, porque lá está, queriam complementar o sim, trabalho deles da medicina tradicional com um bocadinho as terapias holísticas. No entanto, que uma das nossas formadoras, ela era enfermeira e cada vez vê-se mais os próprios médicos a quererem fugir um bocadinho daquilo que é o tradicional que vem dos livros para aquilo pronto, que vem fora do mundo, do é a universo. medicina do futuro, porque essa É a medicina do medicina futuro. já foi usada como medicina base. Sim, há muitos anos, sim. Sim. Primeiro as pessoas iam na no chamado benzedeira, né? Ou, como na China.
naquele senhor que faz aquela reflexologia, que é o estudo dos pés, Sim, reflexologia, sim. que dali ia saber como é que era que estava isso, e dava as ervas que ele tinha que tomar o chá. São medicinas milenares, como é a ayurvédica, né? Também é uma medicina milenar e também é virada por holístico, parecendo que Sim, não, também. é Sim, virada sim, por, também virada para o holístico, porque exatamente. eles fazem Está ali. tudo interligado. Acaba por estar tudo Sim, interligado, umas vertentes mais do que outras, mas encontramos-nos todos ali sempre nos pontos. sim, e o fantástico é isso. Bem, eu poderia estar aqui conversando com você a tarde inteira, que eu ia adorar, e você ia começar a me dar consulta, Com todo o gosto. porque vocês terapeutas começam, como é que tem um olho clínico para ver os doidos. Não, não é nada, não sou, ninguém é doido. Ah, os Ou malucos, ninguém é beleza. mais doido do que ninguém, é melhor assim, assim somos todos doidos, Pois é, alguns mais que os outros. alguns mais que outros. Eu achei fantástico essa coisa da sua terapia, de já ter essas 9 consultas para você tirar 9 camadinhas para ver o que vai ser. Achei fantástico, porque até o próprio paciente acha que, olha, vou ali tirar as cartas e acabou. Não, 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 E isso não é vai suficiente. resolver todos os meus problemas, e não é. A gente sabe que não é. Vou ali fazer uma sessão de reiki e acabou. Não, não é. E eu peço às pessoas que estão ouvindo, ah, se entreguem. E que se permitam, Se solte, solte. Não há permitam, controle. Não existe exatamente. controle. Você não controla nada. Se entregue, vai descobrir quem você é realmente, do que é que você gosta, do que é que você precisa, o que é que está lhe fazendo mal. Vai descobrir, com certeza você vai encontrar. Porque quando a gente se propõe a procurar, a gente encontra. Encontra. E se tornar-se um ser humano melhor é tudo. Até para você poder se olhar no espelho e falar, olha, hoje eu estou melhorzinha. É verdade. Se você tiver alguma coisa mais para acrescentar, para dizer, algum recado, eu vou deixar todos os seus contatos na descrição desse vídeo, para Sim. alguém que queira te procurar, que o faça nas suas redes sociais, mas se você tiver alguma coisa mais para acrescentar e quiser falar, Não, acho que já falámos de tudo. É como a Maria diz, isto agora com o desenrolar da conversa ia sempre aparecer mais alguma coisa, porque isto é um mundo vasto e tem é. sempre muita coisa para falar, mas acho que basicamente falei assim um bocadinho daquilo que queria passar. Acho que é o importante é as pessoas quererem e permitirem-se cuidar delas. Se perderem tempo, pá, é dinheiro, obviamente, que é um dinheiro, é um investimento que se faz nas terapias. Uma pessoa que procura um terapeuta, mas tem que pensar que é um investimento nelas. Eu estou a investir em mim. Eu estou a investir na minha felicidade, no meu conhecimento, no meu equilíbrio, é tudo, permitam-se. As pessoas têm mesmo que se permitir e a vida passa a correr. No final vale a pena. No final vale a Sempre pena. vale a pena investir em Vale nós muito a pena. mesmos. Olha, eu arrisco dizer que é melhor que investir em filhos, investir em trabalho, em carreira. Quando você investe em você mesma, o retorno é É verdade. garantido. E em todas as áreas, como a Maria está a dizer, se a gente não investir em nós, o que é que nos adianta investir no trabalho, investir na família, se não estamos completos? Então, Não mais é? vale nós primeiro investirmos em nós, para depois também podemos Aí investir um você tem bocadinho aqui à garantia que nossa vai ter algum volta. retorno. Exatamente. E lidamos depois também com qualquer situação que nos aconteça, e que aprendemos a lidar de maneira diferente e olhar para as coisas de maneira diferente. É muito bonito. As terapias holísticas é muito bonito. É, é, é sim.
Bem, para você que chegou aqui até aqui, deixe o seu like, compartilha, faça um comentário, tem dúvidas, tá as redes sociais dela, vá lá, faça pergunta de alguma dúvida que ficou. Logicamente que aqui a gente não tem tempo para entrar tão a fundo, vá lá, faça pergunta. Ela com certeza vai ter alguma coisa que possa lhe ajudar, que possa lhe esclarecer. Ajuste o vosso GPS, entre nessa viagem junto conosco. Muito obrigada, Andréia, por ser tão generosa e vir partilhar aqui conosco um canal tão pequenininho, vir Não vai partilhar crescer, um a sua instantinho, vai mais. história. Eu agradeço imenso a sua generosidade. Eu é que agradeço o convite e a possibilidade de partilhar também um bocadinho de mim, toda a minha história. É muito bom. Obrigada, Maria. Gratidão. As portas estarão abertas quando quiser vir expor mais o que seja que você acha que tem relevância. Olha, eu vou lá falar para o grupo da Maria, ou para o pessoal, que isso é importante, porque aqui é um canal de esclarecimento. Eu não faço de bate-papo, na verdade, eu faço com as pessoas um bate-papo que não é uma entrevista, porque eu não sou jornalista. Eu venho aqui e trago as pessoas para conversar. Se tiver algum material, olha, eu vou levar lá na Maria. As portas estão abertas. Eu agradeço imenso. Muito obrigada.